aqui só dar as boas-vindas aí para todos. Primeira reunião do comitê. A Cissa já está animada aqui organizando a agenda do ano todo. Te conto aqui com a presença do Marcelo, secretário de Integridade Privada da CGU. Acho que o assunto é um assunto que tem ganhado aí bastante importância, né? A gente tem visto aí um aumento na quantidade de pares e julgamento antecipado. Eu acho que é uma discussão aí bem relevante. Acho que o Marcelo vai trazer a visão aí da CGU. E como a Cissa falou, acho que a gente tem aqui mais de 80 pessoas inscritas, então a gente deve ter um fluxo aqui maior aqui nos próximos minutos, mas muita gente interessada aí no que você tem para falar, Marcelo. Então, obrigado aí de você abrir a agenda para a gente, de você participar aqui conosco. E já fica o convite aqui para os próximos eventos do IBRAC para vocês estarem aí presentes. Cissa, tenho certeza que vai cuidar bastante dessa agenda aí próxima a todos os outros temas que a gente tem, tá? Então, Cissa, tá contigo aí. Bom evento a todos. Bom dia a todos, quero agradecer aí a presença de vocês. A gente vai discutir esse tema super atual. A gente conta aqui com o Marcelo, como o Bruno contou, Marcelo Viana, e nossos colegas aqui do Comitê de Compliance, a Carla Maege e o Vitor Luiz. Então, sejam muito bem-vindos. Queria desejar, eu sei que a gente já está avançado no mês de fevereiro, mas um feliz ano novo, já que é a primeira vez que a gente se encontra, e convidar para quem puder ficar quando acabar a palestra, para a gente dar uma pequena atualização aí dos trabalhos que a gente está planejando para o ano de 2023, ouvir sugestões de vocês, ouvir críticas também, tá? A gente está super aberto, então sejam todos muito bem-vindos. Bem, eu vou começar aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado, Bruno e Cissa, pelas palavras. Queria agradecer aqui o IBRAC por ajudar na organização do evento, principalmente Marcelo, Viana, por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre julgamento antecipado, né, em parte. Aqui, Carla e eu seremos os moderadores aqui de hoje. A gente tentou estruturar aqui o nosso evento de hoje como um bate-papo. Então, Carla e eu, a gente elaborou algumas perguntas relacionadas a alguns temas que a gente acha mais relevantes ou mais interessantes ali, que a gente pode endereçar relacionados ao julgamento antecipado, mas já de antemão aqui convido a todos a fazer perguntas aqui pelo chat. A gente vai procurar responder as perguntas durante a nossa conversa de hoje, tá? Com relação ao julgamento antecipado, é engraçado que no evento do ano passado da IBA, eu estava conversando com o Marcelo e com outros advogados também, naquela época em junho, e discutindo a questão de não ter uma modalidade, além do acordo de leniência, como resolução de PAR. E naquela época a gente estava falando, olha, poxa, por exemplo, fazendo um paralelo no CAD, né, a gente costuma muito fazer isso. No CAD a gente tem uma possibilidade, tem a acordo de leniência, mas a gente também tem uma outra possibilidade de resolução negocial e tudo mais. E aí, acho que a gente está faltando isso um pouquinho com relação à lei anticorrupção. E o Marcelo falou, espera um pouquinho que a gente pode ter alguma surpresa aí aparecendo. E no mês seguinte a gente já teve a portaria 19 da CGU, instaurando o julgamento antecipado. Então, já temos aí mais ou menos 6 meses da vigência da portaria. Aqui a gente já assessorou alguns clientes relacionados ao julgamento antecipado e estamos vendo ali alguns despachos relacionados ao tema, então a gente está vendo que está ganhando tração na CGU e as empresas estão se interessando em fazer esse tipo de resolução com a CGU. Então aqui vou apresentar o Marcelo, currículo aqui de maneira formal, e depois eu vou passar a palavra para a Carla, que vai começar com as perguntas, tá? Marcelo é graduado em Direito e Ciência Política, pós-graduado em Direito Público e Avaliação de Políticas Públicas, em Direito Disciplinar na Administração Pública e em Economia Nacional na George Washington University. É mestre em Direito pela Universidade de Notre Dame, é auditor federal de finanças da CGU desde 2006,
já exerceu as funções de corregedor setorial, corregedor geral adjunto e de diretor de responsabilização de entes privados. Hoje, o Marcelo Viana ocupa o cargo de secretário de Integridade Privada da CGU. Bem, Carla, com você. Obrigada, bom dia a todos. E só para complementar, além do currículo formal, Marcelo também tem muita experiência, não só em leniência, mas em resoluções negociais em geral, né, Marcelo? Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse instrumento que é novo. Eu acho que segue uma tendência que vem permeando a interação com autoridades nos últimos 10 anos, que é de permitir uma resolução negocial. Mas, antes de entrar no tópico principal, eu queria te pedir, Marcelo, para falar um pouquinho sobre a reestruturação da CGU, com a mudança de governo, da sua nova posição, né, e eventuais impactos dessa nova estrutura no julgamento antecipado, para já começar a entrar no nosso tópico principal. Joia, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, agradecer aí o Bruno, Maria Cecília, Carla e o Vitor pelo convite. Eu até comentei um pouquinho antes com eles aqui que meu primeiro contato com o IBRAC foi ali em 2015, 2016, e desde o início aí foi uma troca de experiência excelente, assim, né? Como vocês devem imaginar, até aquele período ali para a gente, o IBRAC não era uma instituição com a qual a gente tinha muita interlocução, né? E a partir daí a gente começou realmente a ter participações em eventos, treinamentos, e tem sido extremamente interessante para a gente aqui em termos da gente refletir sobre a matéria e tudo mais, né? Até pegando essa situação que o Vitor comentou, né, que a gente se encontrou num evento, eu acho engraçado um pouco que parece que, por mais que às vezes a gente não esteja conversando diretamente, mas a gente está sempre interagindo, né, digo, lá do governo e os advogados especializados, a academia, parece que em algum momento vai tendo uma sinergia ali não explícita, né, de ideias, e as coisas vão acabando culminando ali em algumas mudanças de interpretação, e que eu acho que é isso, né, acho que é fruto do amadurecimento da própria lei. E respondendo a pergunta da Carla, eu acho que a estrutura atual que a Controladoria pensou e estabeleceu, né, a partir agora de janeiro de 2013, tem muito a ver com isso também, assim, tem muito a ver com a maturação da lei anticorrupção, que vai completar agora 10 anos, né, 1º de agosto deste ano. Eu acho que após muitas formas e pensamentos de como que a gente deveria conduzir os três grandes eixos da lei anticorrupção, e até o ano passado a gente vinha tratando ela em formas separadas aqui dentro da CGU, se chegou na ideia de a gente ter um modelo centralizado aqui, onde esses 3 eixos de aplicação da norma estariam dentro da mesma secretaria. Então, uma das ideias que o ministro Vinícius trouxe aqui junto, e de novo converge, né, com o que a gente também já vinha discutindo internamente, é que a gente pensa o seguinte, né, a lei, apesar de ter pegado esse apelido da lei anticorrupção, né, a gente prefere muito mais a concepção de uma lei de uma empresa limpa, ela tem um objetivo muito claro, né, o objetivo dela não é a responsabilização, não é a aplicação de multa, né, o objetivo dela é promover uma cultura de maior integridade dentro do meio empresarial. A responsabilização, o acordo de leniência, as dosimetrias de sanção, elas são todos mecanismos para a gente buscar fomentar essa responsabilidade, né? Então, é uma coisa que a gente preza muito aqui, é que de nunca comemorar a aplicação de multa, a gente não tem isso como meta, não acha que isso são valores que devem ser, né, motivo de orgulho, ao contrário, assim, a gente gosta de estabelecer determinados padrões de conduta que a gente acha que tem que ser refletido para as empresas, para dizer, olha, esses tipos de comportamento não são mais aceitáveis por parte da sociedade. Então, a gente sinaliza muito isso para as empresas, para que, principalmente, tenha um efeito dissuasório aí para as demais instituições, fale, opa, esse tipo de comportamento agora a gente tem que tomar cuidado. Então, esses 3 eixos que a gente divide aqui de forma didática, basicamente seria, né, no espírito de fazer um maior fomento à integridade privada, seria a parte de responsabilização, então a gente tem uma diretoria específica para isso, vou até me valer aqui das ferramentas, daqui a pouco botar o organograma para vocês terem acesso, junto aí, meio que com um outro braço da responsabilização, a gente tem uma segunda diretoria que iria aquela que trata dos acordos de leniência, mas aí tratando também de forma mais ampla em meios de resoluções consensuais, né? Então, o julgamento antecipado, na nossa concepção, também entra nesse espírito de ser um meio de resolução consensual.
E a nossa terceira diretoria seria justamente aquela que pensa quais são os padrões de programas de integridade dentro das empresas que a gente considera como de bom nível, e que também vai fazer aí uma interlocução muito grande com a academia, com escritórios especializados. A gente tem muito clara essa dimensão para a gente, que qualquer tipo de norma que a gente vá soltar sobre esse assunto, ela precisa ter uma interação maior com a sociedade. Então, um pouco da minha frustração ali, quando o Vitor comentou assim, de que, pô, legal, que já tinha saído no mês seguinte. Bom que a gente conseguiu sair, mas eu acho que teria sido uma oportunidade da gente trazer uma norma mais aprimorada se naquele momento a gente pudesse ter feito uma articulação melhor com a sociedade, enfim, com a academia especializada, com os advogados, com as próprias empresas, que pudessem dar opinião lá naquela norma, né? Eu até costumo falar que, para além de ser um princípio, eu acho que democrático, é um princípio também de cautela. Eu acho que quando a gente pode ter essa interação, a norma costuma sair muito melhor construída. E, enfim, mais para frente também vou dar alguns spoilers aí do que a gente tem pensado para este ano, nessa diretriz aqui de uma nova secretaria, mas com certeza um dos pilares é que isso seja feito de forma interagindo cada vez mais com a sociedade. Então, quando vocês me convidam para um evento desse, ou alguém da equipe, mais do que ser um prazer vir, a gente se sente na obrigação mesmo de fazer essa prestação, e espero hoje, inclusive, ouvir bastante, né, e não só falar. Então, deixa eu só aproveitar rapidamente, que acho que isso aqui também é de interesse para vocês, eu mostrar a estrutura do organograma, que eu vejo que muitas vezes alguns escritórios começam a iniciar nessa área, e aí tem um pouco de dificuldade de se situar, né, inclusive quem são pessoas, como é que funciona, né, a secretaria. Bem, então, acredito que está todo mundo vendo aí, eu não botei no modo apresentação, mas acho que o Excel está legal, o PowerPoint está legal, né, o slide. Bem, pessoal, como qualquer ministério, né, a posição de secretário ela é vinculada diretamente ao ministro. Então, nessa estrutura atual, a Secretaria de Integridade Privada ela vai ter algumas competências que antes era da Corregedoria Geral. Então, a decisão de instaurar processos, de avocar processos que já estão em curso em determinados ministérios, vai ser agora do secretário. Tá? Então, essa norma deve sair muito em breve, trazendo essas delegações. Então, da posição de secretário aqui, além da minha chefia de gabinete, tem duas coordenações que são vinculadas diretamente ao secretário, mas que, na verdade, prestam serviço e assessoria para as diretorias, tá? A gente tem uma coordenação de análise econômica e contábil, que ela tem uma atuação muito grande aqui no cálculo das multas, na estimativa da vantagem auferida pelas empresas na prática do ato lesivo, na parte de acordo de leniência, ela também faz toda a modelagem aqui de parcelamento de multas, de viabilidade de capacidade de pagamento das empresas. Então, é uma área que técnica nossa bastante robusta. Ao lado dela, a gente tem a nossa coordenação administrativa aqui de procedimentos, que basicamente é a nossa secretaria. Tá? Hoje, nós temos já às vezes eu brinco com o pessoal que é quase já um mini tribunal, assim, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 149 PARs, né, como o Vitor fala, o PAR, né, aqui na CGU, conduzido diretamente pela CGU, e mais ou menos umas 142, é quase o mesmo número de investigações preliminares. Então, essa área aqui, muitos de vocês, às vezes, têm muita interação, porque são onde acontece os protocolamentos, né, os pedidos de dilação de prazo, então, é como acontece aqui, como se fosse uma secretaria de tribunal. E aí nós temos as 3 diretorias, né, a gente tem a diretoria de promoção de avaliação e integridade, que ela tem como enfoques aqui, pensar a política de promoção de integridade privada como um todo. Então, ela fica responsável por compilar os nossos precedentes, ela fica responsável por garantir a atualização dos nossos manuais, dos nossos normativos. Então, os grandes projetos vão sair muito dessa diretoria, e aqui que a gente imagina que vai ter uma interlocução muito grande aí com o setor civil, né? Antecipando aqui um grande projeto que a gente tem para este ano é realmente, ao longo de 2023, fazer um balanço desses 10 anos da lei, ver o que a gente pode melhorar, o que pode ser ajustado, não só em termos legais, mas principalmente em termos infralegais. Ao lado da coordenação de avaliação de integridade, ela tem como carro-chefe aqui o programa Proética, né? Então a empresa Proética continua aqui no âmbito dessa secretaria. A gente vai pensar também ao longo do ano o que a gente pode fazer também em termos de melhorias, mas a gente avalia como sendo um programa de bastante sucesso. E é a área também que eu
brinco um pouco que é a nossa área regulatória, porque ela que estabelece também como que os programas de avaliação de integridade privada devem ser avaliados, né, estabelecer os padrões, etc. Bem, aqui do lado nós temos a Diretoria de Responsabilização de Entes Privados, que ela tem 2 coordenações de investigação. Então, as áreas aqui de coordenação, elas são quem recebe os insumos que podem gerar futuros PARs. Então, desde notícia de qualquer tipo de notícia, como denúncia, né, relatório de auditoria, operações policiais, processos que são avocados dos órgãos, eles inicialmente são analisados aqui, para que a gente só vá para a terceira coordenação de par quando o processo já esteja maduro para a gente fazer uma acusação. Então, tendo esse amadurecimento e a decisão de instaurar o par, ele vai para a segunda e terceira coordenação aqui, que é onde faz a supervisão do trabalho das comissões de par. E nós temos aqui a Diretoria de Acordos de Leniência, que também acredito que já é de conhecimento de muitos de vocês. Aqui a gente não teve grandes modificações em termos de estrutura, nós temos 2 coordenações, onde que são basicamente separadas ali por volume de trabalho, né? Elas têm algumas competências específicas, mas a grande diferença aqui é volume de trabalho mesmo. Antecipando algumas questões aqui que a gente vai colocar, agora que a gente está tudo dentro de uma mesma secretaria, e para quem não sabia, né, cada uma dessas diretorias antes estava em uma secretaria diferente. Isso dificulta em termos da gente estabelecer uma política clara do que a gente quer em termos de promoção de integridade privada, e a gente também perde um tanto de eficiência em trabalhos, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma interação muito maior aqui entre a área de acordo de leniência, a área de par e de avaliação de integridade, para que a gente ganhe um pouco nessa dinâmica. Mas acho que, de forma geral, é essa a estrutura que a gente ficou, e quando a gente for avançar um pouquinho aqui no tema de julgamento antecipado, eu posso falando algumas ideias que a gente está pensando para ganhar nessa celeridade aí também. Não, beleza, obrigado, Marcelo. E aí, continuando aqui, acho que a próxima pergunta, já entrando no tema julgamento antecipado, né? A gente tem aí mais ou menos 6 meses de vigência da portaria 19. E aí queria saber um pouquinho de você nesse tempo, né? Se você pode passar para a gente alguns números relacionados aos julgamentos antecipados que já foram feitos. Então, relacionado a quantos foram negociados, ou de repente quantos ainda estão em negociação, volume de multa, alguma coisa nesse sentido, só para a gente também ter um pouquinho da temperatura de como tem sido tanto para as empresas como para a CGU, né, na prática, né, lidar com o julgamento antecipado. Tá ótimo, Vitor. Deixa eu aproveitar então também e já fazer uma propaganda institucional aqui, né, mas que eu acho que é de interesse de todos. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem em termos de dados de transparência pública, né, que é outra coisa também que eu acho que a gente é ruim de marketing aqui, acho que eu preciso arrumar alguém para me assessorar melhor, mas para mostrar algumas informações que eu vejo que a gente disponibiliza, mas muitas pessoas não têm acesso. Então, pessoal, aqui no site da CGU, se vocês forem em assuntos, a gente lançou, bem no final de janeiro, a área já de integridade privada, tá? Onde a gente está aqui com as 3 áreas de assuntos, né? Na parte de responsabilização, tem 2 pontos que eu acho interessante, né? Aqui do julgamento antecipado, a gente traz aqui um FAQ, né? Quais são as perguntas, quais são os benefícios, etc. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês são 2 questões. Primeiro, os nossos precedentes. Poucas pessoas sabem, mas assim que o par ele é julgado, ele se torna público. Então, uma coisa que a gente faz é que, para ajudar, né, que isso também virou uma tendência, no dia que sai o julgamento, a gente já tem vários pedidos de jornalistas querendo ter acesso a isso, a gente já disponibiliza as peças principais desses processos. Então, a gente já tem aqui a decisão, né, o relatório final e o parecer da consultoria jurídica aqui, com os devidos tardiamentos. Voltando aqui, numa outra área da CGU, que seria aqui na parte nossa dos painéis, vou pegar aqui um outro atalho. Curso. Painel, correção em dados. Vocês conseguem já ter uma visão aqui em painel BI de todos os PARs, não só na CGU, mas no Poder Executivo Federal como um todo. Tá? Então, hoje o painel ele ainda está agregando as informações também de PADs, né? Então vocês têm que fazer a diferença aqui entre agentes públicos e agentes privados.
mas em entes privados já consegue ter aqui uma visão geral aqui de sanções, eu entrar aqui em processos, né? E aqui vocês podem fazer os filtros, eu vou fazer aqui o filtro pela CGU, e aí vocês podem ter uma ideia aqui, ó, de que hoje a gente tem 43, na verdade 43 mais 43, 86 processos com as comissões, 70 aguardando o julgamento. De um quantitativo de quase 300 processos em termos de histórico da CGU. Isso são só processos, tá? Não, investigações não entram aqui nesse painel. Vitor, a gente lançou a portaria em setembro, né? Então, de lá para cá, nós já tivemos um total de 30 pedidos de julgamento antecipado, tá? Desses 30, 15 já foram deferidos o pedido e já houveram o julgamento. Então, a gente já tem decisão final em relação a esses 15 casos. Lá na base nossa de precedentes, eu acho que ainda não estão todos, a gente precisa de um tempinho para fazer os tarjamentos, mas vocês já vão conseguir achar vários casos que já foram objeto de julgamento antecipado. Ontem, inclusive, recebendo um escritório de advocacia que estava com algumas dúvidas sobre isso, a gente já pôde refletir para eles assim, olha, pega esse exemplo aqui que vocês vão ver quais são os nossos parâmetros, quais são os nossos padrões aqui que a gente tem aplicado em determinados casos. Então, eu acho que em termos de dimensão de valores, a gente tem hoje mais ou menos cerca de 50 milhões de reais aplicado em multas decorrentes de julgamento antecipado, o que é um valor que corresponde mais ou menos a 10% do nosso histórico de multas aplicadas pela CGU exclusivamente. Então, temos outras aí perspectivas de novos casos de pedido de julgamento antecipado, mas a gente considera que foi um instrumento que teve bastante aderência até esse momento. Assim, a gente viu casos, inclusive, onde não tínhamos ali uma expectativa de que a empresa tivesse algum tipo de colaboração, mas quando se abriu esse cenário, vieram, sentaram à mesa, trouxeram proposta, o que para a gente é um resultado muito mais efetivo do que a punição por si só, né? Para a gente é muito mais interessante quando a empresa senta, admite que houve ali um equívoco, está disposta a fazer uma remediação e encerrar o processo o quanto antes, né? Então, a gente está satisfeito com esses números até o momento, Vitor. Marcelo, obrigada. Eu sou suspeita porque eu sou uma entusiasta do site da CGU. Eu acho que tem tanta coisa interessante e às vezes a gente prestigia tanto a autoridade estrangeira e não olha para o grau de... Eu acho muita sofisticação que a gente tem em termos de guias, materiais complementares, mesmo sobre o julgamento antecipado, não é só a portaria. Tem um enunciado sobre o que vocês estão tratando, tem um comparativo com a leniência, tem muita coisa bacana, então, acho que não é questão de marketing, eu acho que é mesmo o pessoal entrar mais, às vezes as pessoas não esperam a quantidade de recursos disponíveis que tem lá. E falando aqui em informação sobre leniência, eu acho que um dos primeiros paralelos que a gente traça, quando fala em julgamento antecipado, é com acordo de leniência, não tem como, né? E um dos primeiros pontos, um dos pontos trazidos pela portaria é justamente que esse instrumento do julgamento antecipado não se aplica quando for possível o acordo de leniência. O acordo de leniência, obviamente, traz mais benefícios, né, em termos de penalidades, mas exige mais da empresa, né, exige uma investigação interna, exige apresentação de documentos e informações que resultem em alavancagem investigativa. Isso não é requisito para o julgamento antecipado. Então, eu queria entender um pouquinho de você, quais são os critérios que vocês levam em consideração ao decidir se um determinado caso é caso de acordo ou é caso de julgamento. Então, né, o que as pessoas têm que pensar no momento da tomada de decisão, até em termos de, eventualmente eu tenho uma prova, mas qual a extensão da alavancagem que ela vai me trazer? E se você puder falar um pouquinho sobre a discussão que tem se colocado, sobre as empresas pedirem uma proposta de acordo, em termos mais genéricos, seguir para a leniência, e se não for o caso de leniência, que seja convertido automaticamente em julgamento antecipado. Legal, Carla. Não, acho que essa pergunta ela é fundamental, né, para a gente poder diferenciar os instrumentos, né? Então, assim, vai direto ao ponto de partida que a gente pensou porque era necessário ter mais um meio de resolução que não só o acordo de leniência, né? Eu acho que, assim, a concepção
do acordo de leniência, ela está muito ligada à ideia de aumentar a capacidade investigativa do Estado, né? Eu acho que aqui na lei anticorrupção a gente trouxe outros pilares, principalmente a questão da empresa também está disposta a melhorar seus programas de compliance internos, né, fazer as remediações devidas, mas eu acho que a origem mesmo do instrumento é realmente que o Estado consiga ter maior capacidade investigativa. E quando a gente coloca isso como uma das premissas, né, e daí, como decorrência, o acordo de leniência gerar benefícios num patamar superior, a gente acaba limitando situações outras, né, em que a empresa ela não consegue, simplesmente porque a investigação já está exaurida, né, já se conhece todos os elementos de prova, não há mais o que se buscar, mas a gente estava excluindo aí uma boa parte de empresas que tem um comportamento desejável também, né, que é o reconhecimento da sua responsabilidade e é efetivamente a virada de página. Então, numa escala de estruturar, assim, né, quais são os tipos de não só de benefício, mas de estruturar qual o tipo de comportamento desejável, eu acho que a gente caberia ter mais de um instrumento, né? Então, a gente, na concepção, a empresa que ela consegue, além de admitir a responsabilidade, promover a melhoria do seu programa de integridade, mas traz elementos que vão ser úteis para a administração pública, ela está no comportamento mais desejável, né? Eu diria, só acrescentar mais um detalhe, né? Quando ela faz isso de forma espontânea, aí sim ela tem que ter o grau máximo, né, de benefícios. E talvez a lei até seja um pouco limitadora nesses benefícios que possa ser pensados nessa situação ideal, né? E isso é um dos projetos que a gente tem aqui também de refletir sobre isso. Mas hoje seria a empresa que faz tudo o que se deseja dela, né? Então, olha, ela seguiu o comportamento ideal diante de um ato ilícito que ocorreu, né? E que a gente reconhece que pode acontecer ainda que nos melhores cenários. Num segundo patamar, entraria sim o julgamento antecipado, né? O espírito aqui é muito próximo do plea bargain, né? A empresa basicamente confessa e aí ela vai ter alguns benefícios quanto a isso. Então, a distinção principal é capacidade da empresa entregar novos elementos. Tá? Hoje, uma das vantagens que a gente vai ter muito grande aqui, Carla, nessa estrutura que a gente tem atualmente, é que a empresa ela pode entrar por uma porta, e aí a porta, né, no caso de dúvida, muitas vezes vai ser a leniência, e durante a negociação vai se chegar à conclusão de que, olha, os elementos que você está trazendo, eles não superam aqui o nosso threshold aqui de informações mínimas, né, para ser considerado uma alavancagem investigativa. E antes do julgamento antecipado, a porta de saída seria, olha, não tem negociação, foi frustrada, volta para o par e a empresa vai para a posição de se defender, né? O que, na nossa expectativa, na nossa ideia aqui, gerava ali um incentivo contraditório. Hoje não, ela entrando por essa porta, ela pode muito bem converter automaticamente nisso, olha, você não se qualifica para um julgamento, para um acordo de leniência, mas você se qualifica para um julgamento antecipado, e isso tem uma resolução de forma mais simples, tá certo? Até trazendo para termos operacionais, que eu estou vendo aqui vários colegas que já trabalham aqui na CGU, né, e já entendem um pouco dos nossos trâmites, o que a gente está pensando em termos de ajustes de trâmites, tá? Então, digamos que vocês tenham um cliente que ele não tem um par na CGU, tá? Não existe ainda nenhum tipo de processo instaurado contra ele. E o desejo da empresa é fazer uma resolução consensual. O caminho mais provável é o do acordo de leniência, tá? Nessa questão, uma das nossas premissas básicas que tem que ser preservada é que o ambiente de negociação tem que ser um ambiente de segurança para a empresa. Então, algumas regras de ouro para a gente são o fato da empresa trazer uma proposta de resolução consensual, seja julgamento antecipado, seja acordo de leniência, que isso nunca pode reverter contrariamente a ela. Tá? E a segunda regra de ouro é que nenhuma informação que ela traz pode ser utilizada contra ela caso essa negociação seja frustrada. Então, não existindo investigação, a gente vai ter uma equipe isolada aqui na CGU, que está dentro da diretoria de acordo de leniência e que ela participa dessa negociação e ela está impedida de participar de futuras investigações contra aquela empresa caso a negociação não seja bem sucedida. Um segundo cenário, e aqui eu acho que uma diferença nossa para o CAD, é que é um cenário que até hoje é o mais predominante, né? Não é o único, mas é mais predominante, é que o acordo de leniência, o pedido de resolução já vem depois que tem um par instaurado.
Até então, como é que a gente vinha fazendo, né? O processo ele era suspenso e ia para uma outra equipe aqui da CGU fazer essa negociação. A gente quer fazer uma modificação aqui que eu acredito que vai trazer muita celeridade não só para a CGU, mas também para as empresas, é que a equipe que já está envolvida no par, ela vai integrar a equipe de negociação de acordo de leniência, nesse caso. Ela já conhece os elementos, ela já conhece as provas, então não há mais aquele esforço todo que existia antes de um conjunto novo de servidores se debruçar sobre a matéria, como se fosse algo inédito para ela, né? Então, eu acho que a gente vai ganhar nesse aspecto. Uma coisa que a gente vai fazer é que eles vão integrar a equipe de negociação, porque a gente já tem hoje servidores aqui com longa expertise nisso, e então vai ser uma equipe mais mista entre quem participa do par e quem participa da negociação, para a gente ir mudando também um pouco essa cultura interna. Se essa negociação for bem sucedida, o processo segue de forma mais célere, o par fica mais obviamente suspenso, né, que acho que era outra questão também que afligia muitas empresas, é que como a área de leniência estava numa secretaria, você tinha que noticiar um outro secretário para que ele suspendesse o par. Existia algo que a gente fazia de certa forma azeitado, mas uma burocracia um pouco exagerada, né? Então isso deve ser uma coisa muito mais automatizada. Na eventualidade desse negociação não for bem sucedida, hoje a gente pensa ainda que essas pessoas que migraram do par para a negociação não voltariam para o par, para a gente dar uma segurança para a empresa que ali negociou, tá? Eu acho que é um modelo que a gente está em transição. Eu sempre faço um pouco do paralelo de como isso acontece, por exemplo, no penal. No penal, a mesma autoridade que investiga, ela negocia, independente de ser bem sucedido ou não a negociação, mas também não quer dizer que a gente precise migrar para esse modelo do penal, né? Pode ser que ele também traga algumas desvantagens que para a gente não seja interessante. De toda sorte, me parece que o caminho de fazer, o caminho inverso, né, de voltar de uma negociação frustrada para um par, é mais fácil a gente ter uma equipe para fazer isso do que o caminho que a gente vem fazendo até então. Até porque a gente tem um número muito maior de negociações bem-sucedidas do que fracassadas. E voltando para essa ideia, né, que se a gente já está lá, ainda nesse mesmo modelo, olha, o par já estava instaurado, houve a negociação e chegou-se à conclusão de que não é caso de leniência, seria muito mais fácil já negociar um julgamento antecipado com quem também já estava no âmbito do par. Então, essa é uma ideia que a gente vai colocar aqui também para experimentação, né? É algo que eu gosto de noticiar desde antes, né? Já temos casos que estão assim, acontecendo aqui. Os escritórios de advocacia receberam bem a ideia, que eles falam assim, realmente, a gente perdeu um tempo ali grande, né, de curva de conhecimento, que acho que vai poder ganhar nesse aspecto. E o contrário também é verdadeiro, tá, Carla? Eu acho que, assim, a gente já teve casos de empresa que vieram no par e pediram um julgamento antecipado. E numa análise preliminar, a gente falou, olha, aqui tem espaço para investigação. Então, a não ser que a empresa consiga demonstrar para a gente que ela exauriu os meios de investigação interno dela e não tem nenhum elemento novo, ok. Mas quando esse passo não foi feito, a gente também não se sente confortável de avançar para um julgamento antecipado, onde, dá um exemplo aqui, né, houve ali, temos bons elementos de que houve um pagamento de propina, e a empresa simplesmente admite, e a gente tem ali suspeita alta de que há o envolvimento de outras pessoas, então a gente quer ter pelo menos certeza que a empresa fez o dever de casa dela. Então, eu acho que esses movimentos aqui, para a gente é importante para a gente manter uma coerência, né? E, primeiro, que a empresa que busca leniência saia-se melhor do que o julgamento antecipado, mas também a pessoa não use o julgamento antecipado como uma forma de não fazer o que se espera dela, né? Não exercer um dos pilares do programa, né? Que é a investigação interna. Exatamente, Carla, exatamente. É interessante, Marcelo, e eu acho que esse ponto relacionado às salvaguardas, né, com relação à proteção dos documentos, informações, é um ponto super relevante aqui para as empresas e para os advogados, e a gente vai endereçar um pouquinho mais para frente esse ponto que eu acho que é legal falar sobre. Mas dando continuidade aqui, Marcelo, uma próxima pergunta que eu tenho diz respeito à questão de que não só a CGU instaura e processa os PARs, né? A gente tem outras autoridades também que fazem a mesma coisa, que tocam os PARs. Só que a gente tem a portaria 19, que é a portaria da CGU, né? E aí a gente queria ouvir um pouquinho de você, como que funciona na prática, já que a gente não tem muito detalhe com relação a isso na portaria, na questão da avocação. Por exemplo, eu tenho um caso de um PAR numa outra autoridade, mas eu quero
fazer uma proposta de julgamento antecipado, né? A empresa quer fazer essa proposta. Como que ela faz? Ela vai primeiro no órgão em que tem o PAR, ela vai primeiro conversa com a CGU, e como que funciona esse contato, né, CGU com outro órgão também? Por exemplo, a CGU, vamos dizer que ela se interessa no julgamento antecipado, acha que faz sentido, mas vamos dizer que a outra autoridade fale, olha, para mim não faz sentido, eu quero continuar com o PAR. Quem tem ali a última palavra para decidir? Legal, Vitor. Esse tipo de pergunta que sempre me gera um pouco de inveja de quem está trabalhando no CAD, na CVM, porque lá eles conseguem concentrar todos os processos, né? E aqui a gente não teria capacidade realmente de conduzir. Para vocês terem uma ideia, eu mostrei bem rápido no painel, nem destaquei isso, né? Mas depois vocês podem dar uma olhada nos dados. Hoje a gente conduz cerca de 25% a 30% dos processos do Poder Executivo Federal. Então tem um grande quantitativo que está aí fora da CGU, tá? Quando a gente pensou aqui no julgamento antecipado, inicialmente a gente discutiu bastante a ideia de que pudesse ser um procedimento que fosse feito não só pela CGU, fosse feito por qualquer outro órgão, tá? A decisão que a gente chegou naquele início ali foi que, olha, é um modelo que a gente ainda vai pôr a teste, é um modelo que quando você olha hoje a portaria, ela é bastante, inclusive, pouco exaustiva em termos de procedimentalização, né, de ritualística, e isso de alguma maneira foi de propósito, porque a gente sabia que muita coisa a gente ia testar e ver como é que ia funcionar na prática. Vocês olhando, por exemplo, o próprio regimento interno do CAD, você vê que ele é extremamente detalhado e a nossa portaria é um tanto quanto mais lacunosa, né, e a gente tentou ir preenchendo essas lacunas com a prática e preenchendo FAQ, manuais, e etc. Provavelmente numa próxima versão da portaria ela já vai vir com mais detalhes. Então a gente decidiu que, olha, vamos concentrar essa competência inicialmente na controladoria e quando a gente entender que há uma maturidade suficiente para que os órgãos absorvam também essa percepção, a gente poderia fazer isso num segundo momento. Pela minha visão hoje, o volume ainda não se justifica a gente fazer essa delegação, a gente vê que na prática a expertise para negociar, alguma das questões, inclusive, que como dialoga diretamente com o acordo de leniência, como a Carla colocou muito bem, eu vejo que ainda a decisão de permanecer na CGU me parece necessária, tá? Na prática, como é que acontece isso, tá, Vitor? O protocolo, a gente fala que ele pode ser direcionado diretamente à Secretaria de Integridade Privada, tá? Aí vai o que está na norma e vai também a minha recomendação, né? Faça o protocolo nas duas instâncias, porque a gente sabe que o processo vai continuar correndo lá até que haja uma decisão de avocação para a CGU. Então, havendo pelo menos uma sinalização, e esse é um marker importante para o julgamento antecipado, porque a depender de qual estágio que está a fase do processo, os benefícios são diferentes, né? Então, se você já numa defesa lá dentro do órgão, você protocola dizendo, vou pedir o julgamento antecipado, para a gente esse é um marker que, olha, não, já houve manifestação aqui naquele momento, e garante ali um bom grau de benefícios, né, para a empresa. Fazendo esse protocolo, tanto junto aqui na secretaria, tanto junto lá ao órgão, um papel da CGU é olhar como está esse processo, a gente faz uma análise bastante ainda preliminar, para dizer, não, realmente parece que é um caso que pode ter julgamento antecipado, tá? Não aconteceu até hoje a gente olhar para um caso e falar, não vamos trazer porque não tem a menor hipótese de ser julgamento antecipado. É até difícil vislumbrar isso acontecer, mas a gente faz essa análise ainda antes. E de imediato a decisão de avocar. Então fizemos essa análise preliminar, fazemos a avocação. Por parte do órgão, eles estão orientados, assim que receberem um pedido, também comunicar à CGU para que a gente faça essa análise. Então, na prática, o protocolo foi feito, a gente recebe, faz essa análise, que a gente faz via sistema mesmo, isso hoje é bem fácil da gente fazer. Seguinte, há uma decisão de avocar a matéria e trazer para a CGU. Pergunta do Vitor, o órgão ele tem alguma discricionariedade de não atender esse pedido? Não tem, assim, é cogente mesmo, a própria lei anticorrupção trouxe essa competência para a CGU, então a gente traz e o processo vai ser conduzido aqui pela CGU. Então, essa dúvida é bastante recorrente, tá, Vitor? Assim, tem até colegas advogados já falam assim, poxa, eu queria tanto fazer um julgamento antecipado, mas o processo está lá no órgão. Eu falei, não, é só você pedir que a gente vai trazer, não sabia e tal, e trazer para cá. Uma decisão que ainda não aconteceu, Vitor, é assim, digamos que a negociação não tenha
tido bom termo, né? Pode ser que esse processo seja desavocado, né? Que ele retorne para o órgão de origem. A gente também não quer criar que isso seja um mecanismo da pessoa trazer o caso para cá, para a CGU, né? E que aí passe a ser avaliado por aqui, né? E que eu sei que às vezes é uma intenção de a pessoa ter uma expectativa de que o caso vá ser analisado, enfim, sobre outro olhar aqui na CGU. Mas o procedimento é esse, Vitor. Marcelo, eu até tinha suavizado a minha próxima pergunta. Eu tinha pensado assim, olha, o procedimento do julgamento traz linhas gerais do que deve ser feito, mas eu vou usar a sua expressão de que a portaria é pouco exaustiva em termos do passo a passo da negociação, né? Eu adorei o lacunosa. Mas a minha pergunta para você, então, é muito mais no sentido na prática. Como que se dá e qual o limite efetivo de negociação, das partes negociarem a proposta de julgamento antecipado? Então, é possível tratar de exclusão de aplicação de determinada penalidade? É possível tratar de metodologia para cálculo de danos, como é no caso do acordo de leniência? E a questão também do parcelamento de valores, tem a discussão se você parcelar vai para o QNEP. Então, queria entender um pouquinho mais na parte prática, a partir do momento em que eu protocolo meu pedido de julgamento antecipado, como se dá essa interação? Joia, Carla. Não, excelente pergunta mesmo, e é isso, acho que você usou até o termo mais tranquilo, né, que não foi exaustiva, mas eu acho que é isso, eu me arrependo de algumas coisas, mas não exatamente dessa, porque eu acho que foi importante a gente ter esse espaço para colocar na prática, né, mas também reconheço que na próxima portaria a gente já tem que ser um pouco mais exaustivo. Então, assim, o que a gente entende como premissa básica, assim, digamos, o que não é negociável, né, acho que a gente pode partir desse ponto. Uma coisa que a gente entende é que assim, a admissão por parte da pessoa jurídica é algo que tem pouca margem de negociação no seguinte sentido: já há uma acusação contra a pessoa jurídica, né? Então, assim, o pressuposto básico é que ela admita a sua responsabilidade objetiva. Essa pouca margem, mas muitas vezes que eu acho que ela é determinante para o fechamento de alguns casos, é que existe alguma margem para a gente discutir os termos dessa admissão. Tá? Então, assim, o que é importante para a gente aqui é que não há negativa de fatos. Então, assim, falar que determinado fato não aconteceu é algo que a gente entende que não está no âmbito do julgamento antecipado propriamente dito. Tá? Então, assim, seria já uma matéria de defesa. Todavia, você admitir responsabilidade com uma redação, com uma forma diferenciada, isso é possível, porque, assim, como a gente está falando de uma responsabilidade de uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica não tem responsabilidade aqui de imputar crime a alguma pessoa física, ela não tem responsabilidade de, né, nem competência, nem poder para isso, né? Então, muitas vezes, a admissão vem nos termos de, olha, reconhecer a responsabilidade objetiva por um ato praticado por determinada pessoa, por uma empresa contratada, enfim, ela tem uma responsabilidade objetiva por aqueles fatos. Dali, a gente não tem nenhuma expectativa de que a redação dela acarrete, por exemplo, uma imputação criminal, uma confissão de crime para algum dos indivíduos, até porque também não está na nossa esfera de competência determinar o que é crime ou não. Mas o escopo fático para a gente que é o mais relevante do que necessariamente a pessoa está ali, né? Eu sei que isso é um constrangimento para muitas pessoas jurídicas, de falar, eu não posso confessar que fulano ali pagou propina, né? A pessoa, o funcionário nem está com a gente mais, eu não posso fazer isso. E assim, para a gente tudo bem, mas ele tem que reconhecer que existem elementos, né, que atraem a responsabilidade objetiva dele. Em relação aos demais fatores ali, né, eu acho que eu diria assim, alguns elementos, né? Os benefícios, acho que estão muito bem categorizados pela lei de acordo com o que vai ter de benefícios, né? Principalmente não, né? O que a gente trata de benefício ali são concessões de atenuantes de forma automatizada, né? Inclusive, já dando aqui um mini spoiler, não é tão spoiler assim, porque a gente já tem feito alguns casos, a gente verificou que teve um erro na portaria ali de concessão de alguns benefícios, que a gente está reconhecendo esse erro já em alguns casos práticos, tá? Alguns casos, atenuante que a gente concede para a empresa é menor do que a gente concederia num cenário de não julgamento antecipado, que não faz sentido. Então, a portaria que vai trazer as delegações agora para a Secretaria de Integridade já corrige essas imperfeições. Expectativa que saia esta semana, no mais tardar na próxima.
Bem, o que a gente tem algum espaço no julgamento antecipado é discutir alguns agravantes, sim, tá? Se a gente está numa fase ainda que, principalmente em defesa, onde não há uma dosimetria da sanção calculada, ou ainda em alegações finais, o escopo, né, o espaço para discussão um pouco menor reduzido, porque a gente já tem uma multa calculada e aí a dosimetria já foi feita, mas ainda assim a gente teve espaço de discussão, sim, tá? A empresa pegar e falar assim, olha, eu não concordei com essa agravante. Como ainda está no nosso âmbito aqui de avaliação, houve espaço, sim, a gente não considera isso necessariamente uma defesa, normalmente uma argumentação técnica, né, que está sendo feita ali, a gente consegue atenuar alguns tipos de agravante também, e também já tivemos casos que eu considero até bastante interessantes, onde ainda na defesa a empresa falou, olha, eu quero julgamento antecipado, mas a minha empresa ainda não tem programa de integridade. Eu queria um prazo para você me dar para eu implementar o mínimo do programa de integridade. Aí pediram, por exemplo, 45, 60 dias. E a gente concedeu esse prazo. E por quê? Porque esse é o espírito que a gente quer, esse é o resultado final, né? O resultado final é que a empresa, olha, mude a figura. Então, assim, se ela está disposta a admitir que houve um erro e que desse erro ela tem que, inclusive, fazer um aperfeiçoamento interno, melhor cenário para a gente. E para ela foi um ganha-ganha, porque ela conseguiu com isso ter uma nota ali, naturalmente não é uma nota das mais altas, né? Porque o programa foi implementado posteriormente, mas ela já conseguiu reduzir ainda mais a multa dela por um esforço que a gente considera que tem que ser recompensado. Então, já tivemos esse tipo de cenário. Um cenário hoje que para a gente era algo ainda em construção, mas hoje está bastante concreto, é a questão de que a gente não dá isenção da pena de impedimento de contratar com o poder público. Se for um caso envolvendo contratos públicos, há necessidade de endereçar essa sanção. Só quem vai poder isentar disso seria um cenário de acordo de leniência. Mas a gente avançou bastante aqui no entendimento que para a gente era uma coisa bastante já estabelecida, é que a empresa que faz julgamento antecipado, ela consegue isentar uma inidoneidade para uma suspensão. Tá? Às vezes pode parecer pouco, mas não é, porque a inidoneidade impede a empresa de contratar com toda a administração pública. A suspensão só vai impedir de contratar com aquele órgão que foi afetado pelo ato lesivo. E a gente já tem hoje uma regra bem estabelecida de qual vai ser a dosimetria dessa suspensão, porque pela 8666, que ainda está, né, vigente, ela vai de 1 a 2 anos. Então a gente faz ali um depara entre o cálculo da multa e aplica esse percentual ao escopo de prazo de 2 anos, tá? Existem algumas aplicações específicas, mas vocês podem até pegar já casos que foram julgados pela gente, onde uma empresa saiu de uma inidoneidade com uma suspensão de 6 meses, com base nesses nossos parâmetros. E para a gente isso já foi uma mudança grande aí de paradigma. Inclusive, já estamos pensando em regulamentar a 1433, a nova lei de licitações e contratos, com algo nessa linha também, em que pese ali o esforço interpretativo um pouquinho mais difícil, porque a lei foi bastante dura ali em falar quais são as hipóteses que geram inidoneidade, quais que geram impedimento de contratar, mas a nossa linha de pensamento deve continuar sendo essa também, de poder, em caso que a empresa colabora, a gente não ir para a sanção mais grave, a gente fazer uma dosimetria de sanção para a sanção mais leve. Tá bom? Não sei se eu esgotei Obrigada, todas. Não, bem interessante, até porque é mês que vem, né? A nova lei de licitações. Então, ponto bem relevante. Vitor, acho que você tem mais uma pergunta. Tenho. Não, bem interessante. Eu acho que também outro ponto que é interessante ressaltar a questão do programa de compliance, né, que você falou, da análise do programa de integridade, que no julgamento antecipado a CGU faz uma análise bem criteriosa do programa ali com relação ao se a empresa, né, tem direito ou não ao benefício ali, né, da portaria. Bem, seguindo aqui, Marcelo, eu queria falar sobre a possibilidade de desistência, né? A gente mesmo já falou um pouquinho sobre isso, que a parte pode desistir, ou até mesmo a CGU pode entender que não faz sentido continuar com a negociação de julgamento antecipado. E aí, uma primeira pergunta que eu tenho é até que ponto a parte, ou a CGU, podem desistir do julgamento antecipado, da negociação? Até que ponto ali não tem mais volta e o PAR vai continuar? E aí, né, voltando a um ponto que a gente também discutiu,
relacionado às salvaguardas. Né? Nessa conversa, na negociação que existe, geralmente as partes apresentam ali documentos, informações, para que ela tenha ali algum tipo de benefício no julgamento antecipado. Ou até mesmo, como até você falou, numa possível negociação de acordo de leniência, que pode se transformar numa negociação de julgamento antecipado. Quais são as salvaguardas que as empresas têm que aquelas informações e documentos não serão utilizados no PR? Eu sei que você já falou um pouquinho da mudança de estrutura que está sendo estudada, mas eu queria entender um pouquinho como na prática isso daí ocorre e se tem algum tipo de documento escrito, ou alguma coisa, ou um sistema que vocês utilizam para que esses documentos e informações não sejam utilizados contra a empresa. Não, ótimo, Vitor. Sim, aqui que eu acho que é interessante a gente diferenciar bem os dois cenários, né? Eu acho que, assim, num cenário em que há uma negociação de acordo de leniência, há uma expectativa de que venham informações, né, para além do processo. No julgamento antecipado, esse é um cenário que ainda não aconteceu e não é um cenário que há uma perspectiva de que aconteça, né? O que a gente espera é uma confissão, ok? Houve ali uma confissão que a gente já sabe de pronto que é uma confissão condicionada, né? Aquela confissão, ela só tem valor se o julgamento, se as partes concordarem em prosseguir com o julgamento antecipado. Então, assim, hoje, a gente já experimentou alguns modelos, mas o modelo que eu estou achando que dá mais segurança é que o pedido, né, de julgamento antecipado, ele é processado em autos apartados, tá? Por quê? Porque esse apartamento, a gente já fez alguns casos que foi dentro do mesmo processo, e resolveria também, mas eu acho que fazer o julgamento em autos apartados vai ser mais fácil. Por quê? Não tendo resolução concluída, a gente consegue encerrar aqueles autos ali com a certificação de que, olha, nada desse processo pode ser utilizado contra a empresa e isso ser um registro desde o início da negociação até o final. A gente tem a base normativa que já traz isso, né, essa segurança. Qualquer tipo de elemento decorrente disso seria considerado ilícito, né? Então, a gente tem plena consciência disso. Agora, pensando sobre a questão do impedimento dos servidores, se for um caso que, por exemplo, né, e aí trazendo mais um elemento, quem que negocia o julgamento antecipado? Quem está com o processo naquele estágio do caso. Então, a gente tem casos, por exemplo, de julgamento antecipado antes de instaurar o par. Nesse caso, quem faz essa negociação é a coordenação geral que está ali conduzindo a investigação. Certo? No caso do par, já está com par com comissão, quem vai fazer a negociação é a comissão de par. No caso que está em análise de alegações finais, a comissão já encerrou seus trabalhos, vai ser a área que está fazendo a análise das alegações finais. Regra geral, as pessoas que analisaram esse julgamento antecipado, eles tiveram ali contato com uma simples confissão. Então, eu acho que isso não geraria o impedimento dessas pessoas continuarem a prosseguir na análise do caso o julgamento seja frustrado, né, o pedido de julgamento antecipado seja frustrado. Eu acho que teríamos que ver caso a caso uma alegação da empresa dizer, olha, não deu certo a negociação, eu entendo que esses servidores estão suspeitos de conduzir isso porque eu trouxe elemento tal, e eu tenho receio de que isso seja utilizado contra mim. Mas, como regra geral, eu não vejo essa suspeição, esse impedimento de imediato, Vitor. Eu acho que ele, para mim, é mais claro quando houve, sim, uma negociação de acordo de leniência, e aí houve ali a apresentação de informações que estão contaminadas, né, que não vão poder ser utilizadas. Mas é um processo de aprendizado, a gente tem que ver como é que isso vai acontecer um pouco na prática também. Beleza? E Marcelo, eu acho também a questão do esclarecimento que o pedido agora vai para a secretaria, né? Não vai para a comissão que tá julgando o par. Exatamente, Carla, exatamente. Acho que seguindo para uma das nossas últimas perguntas, você até já deu um teaser lá, como você falou, um spoiler no começo, Marcelo. A gente entende que a CGU espera uma postura mais diligente e mais ativa das empresas em termos de entender qual que é o cenário em que ela se insere, entender se existe ou não um processo administrativo, um inquérito administrativo em andamento, mas que nem sempre é possível você saber antes da instauração que existe a possibilidade de um par. E o maior benefício trazido pela portaria, então o maior índice de redução
da multa é se a empresa pede o julgamento antes da instauração do par. Então, a pergunta aqui é se vocês pensam em algum tipo de mecanismo que dê a oportunidade para todas as empresas de obtenção do desconto máximo. Perfeito, Carla. Acho que é ótima essa provocação, assim, né? Explicar primeiro o espírito, né? O porquê que a gente dá o benefício máximo nesse cenário, né? Que é a situação mais desejável, né? A gente gostaria que a empresa tivesse condições de se autodetectar, né, a conduta e puder reportar diretamente para a CGU. Pensando um pouco alto, eu sei que eu faço isso, eu sei que eu corro muitos riscos, mas assim, eu acho que nesse tipo de situação do autorreporte, ainda que a gente já tenha uma investigação em curso, me parece que o cenário mais plausível seria de um acordo de leniência, né? Então, trazer esse benefício para o julgamento antecipado pode ser que ele perca um pouco da justificativa que a gente tinha aqui. Uma segunda questão que a gente já pensou bastante aqui, foram perguntas que fizeram muito para mim quando a gente veio com a ideia do julgamento antecipado, mas Marcelo, se o benefício é o principal, a gente vai ter então que notificar a empresa sempre antes da instauração do par? Qual é o meu pensamento atual sobre isso? Assim, eu acho que a gente não vai estabelecer isso como uma regra, tá? Mas eu vou dizer que é uma regra geral. É um dos nossos intuitos aqui, é que antes de instaurar o par, fazer uma intimação para a empresa, permitir até um tipo de defesa prévia, tá? É algo que a gente está muito mais no feeling de fazer isso, por dois motivos. Não é só o primeiro motivo seria o do julgamento antecipado, mas para além disso, eu acho que teve vários casos que a gente instaurou o par e na defesa preliminar a gente já identificou elementos de fragilidade no nosso processo que poderiam ter justificado um arquivamento daquele caso ou ter justificado uma diligência adicional por nossa parte. Então, de repente, é tanto do interesse da empresa ter essa defesa prévia, com certeza, mas também do interesse da investigação. O que eu não gostaria de botar como uma regra obrigatória, porque a gente sabe que vão ter casos em que o elemento da instauração do processo, ele é necessário para a preservação de provas, para que a empresa não adote uma postura ruim em termos de manutenção de provas, etc. Mas eu acho que, assim, hoje isso deveria ser exceção. Eu acho que a gente deveria estabelecer aqui como regra geral fazer essa provocação antes. É algo que a gente ainda não normatizou internamente, mas é algo que eu já tenho provocado bastante a nossa diretoria aqui de responsabilização para que isso aconteça antes da instauração do par. E aí, assim, acho que a gente teria esses dois ganhos, tá? A gente teria um processo que teria mais chance de estar mais robusto, uma defesa preliminar, e também abriria a possibilidade de a gente ter resoluções aí por julgamento antecipado de forma mais simples. A gente tem duas perguntas no chat que a gente poderia atender e começar a caminhar para o final por conta do horário. Mas eu estou adorando tudo. Não, beleza, vou fazer aqui primeiro da Camila, são duas perguntas aqui. Tem uma terceira agora. Terceira agora do Thiago. A Camila pergunta sobre perspectiva de alinhamento entre CGU e AGU para mitigar os riscos de ajuizamento de ação judicial contra a empresa após o deferimento do pedido de julgamento antecipado e, consequentemente, após o reconhecimento da responsabilidade objetiva. Ótima pergunta, Camila. Assim, hoje a gente até brinca aqui, né, que a CGU e a AGU nessa parte de lei anticorrupção é quase que um órgão só, né? A gente tem uma interação muito, muito grande lá com os colegas do antigo DPP, que agora é o PNPP, Procuradoria Nacional de Probidade, né? Eu nunca lembro direito o nome deles, mas mudou para a Procuradoria Nacional. Mas a nossa interação com eles é muito grande. Então, assim, esse ponto da Camila, acho que levanta duas questões que são importantes. Uma vez julgado aqui o processo, qual o encaminhamento dele, tá? O nosso processo, a gente só encaminha para a AGU fazer ajuizamento de ações judiciais quando a gente entende que elas cabem, né? Então, assim, quando a empresa ela vai precisar devolver vantagens auferidas que ela não devolveu, então acho que esse é o principal medida judicial lá do artigo 19, se é um caso que a gente vai pedir suspensão da atividade empresarial, ou mesmo a dissolução dela. Então, quando a gente tem esses encaminhamentos, a gente faz para a AGU, a gente já faz, olha, a gente está mandando para o nosso órgão de representação judicial para essas medidas. No caso do julgamento antecipado,
como já houve endereçamento, né, da vantagem auferida, e naturalmente não vai ser um caso em que a gente vai pedir as demais medidas, a gente não vai pedir uma empresa que colaborou que ela seja dissolvida, né, seja interditada, nem nada disso, a gente comunica a AGU para dizer que há o exaurimento das medidas judiciais, tá? Mas uma ponte que a Camila trouxe, que eu acho que é importante disso, é que nos casos em que houver já uma ação em curso judicial, seja da lei de corrupção, seja da lei de probidade, aí o julgamento antecipado ele é feito em uma negociação conjunta com a AGU. Então, se sentam à mesa aqui, tanto a CGU e a AGU, para que a gente tenha uma resolução tanto do processo administrativo quanto do processo judicial. Então, a gente teria uma interação mais parecida com a acordo de leniência quando a ação judicial já está ajuizada. E só um terceiro ponto aí que eu acho que também é um ponto que vocês, né, atendendo os clientes de vocês também, têm que saber porque é um comando legal. Mesmo em caso de julgamento antecipado, nós somos obrigados a encaminhar a notícia desse par para o Ministério Público Federal. O que a gente tem feito nessa notificação para o Ministério Público é informar que a gente também entende que não cabem mais medidas judiciais, porque elas já foram endereçadas administrativamente. Mas a gente está, é um comando cogente ali, a gente tem que encaminhar, até porque o Ministério Público pode conduzir investigações criminais, outras com base naquela informação. Mas a nossa expectativa é sensibilizar aí tanto a AGU, que é muito mais fácil, mas também o Ministério Público de que o julgamento antecipado resolve a matéria ali em relação à pessoa jurídica. Não, legal, interessante. E aí, passando para a segunda pergunta aqui da Bárbara, ela pergunta o seguinte: como ficam os limites máximos e mínimos de multa no caso de julgamento antecipado? Então, permanecem os mesmos aplicáveis no caso de IPR, num prosseguimento normal de IPR, né? Ela usa aqui, por exemplo, o caso de mínimo de 6 mil se ausente faturamento no ano anterior da instauração. Permanece, Bárbara, permanece o mesmo mínimo, o mesmo máximo, o que às vezes pode ser um pouco frustrante, né? Um dos mínimos que geralmente acontecem muito é a vantagem oferida, né? A multa nunca é menor que a vantagem oferida. E é um pouco frustrante porque, assim, nesse caso não vai ter redução da multa, né? Então a gente fica premido ali pelo comando legal também. O mínimo é a vantagem oferida, então fica nesse patamar. As regras permanecem. Então, beleza. Vitor, posso passar para... Eu vou pedir para o Marcelo para a gente fazer como se fosse um speed date, porque realmente tiveram várias perguntas. Então, para dar tempo da gente acomodar, eu vou fazer a do Tiago. A nossa audiência está realmente sofisticada hoje. E a pergunta aqui, Marcelo, considerando a visão do julgamento antecipado como alternativa em casos em que não cabe leniência, há intenção de consolidar a regulamentação em um único normativo, par, julgamento antecipado e leniência? Sim, Thiago, assim, né, respondendo bem objetivamente, sim, tá? E está no conjunto aí de medidas que a gente quer fazer ao longo deste ano. Revisitar todos os nossos normativos aqui, tanto de par quanto do julgamento antecipado e também da negociação de acordo de leniência. A gente tentar consolidar isso tudo numa norma. Pode ser que não seja possível só se consolidar a do acordo de leniência, porque são umas normas conjuntas com a AGU, mas é uma expectativa de que, minimamente, elas estejam com uma interlocução aí muito mais clara. Certo. E uma pergunta agora do Gabriel, que trabalha lá no escritório. A portaria 19 prevê que a proposta apresentada pela pessoa jurídica acusada descreve a forma e os prazos de pagamento das obrigações financeiras. Qual a visão da CGU sobre a possibilidade de parcelamento da multa? Isso já foi feito ou está em discussão para essa nova norma? Obrigado, Gabriel. Foi bom porque foi uma das perguntas que a Carla tinha feito lá atrás e eu não tinha respondido. Pessoal, parcelamento, tá? Em acordo de leniência, como vocês sabem, já é feito de maneira costumeira, né? No par, a gente ainda não conseguiu avançar, seja julgamento antecipado em par. Por quê? Há uma preocupação da nossa consultoria jurídica, que eu acho que eles têm razão, de que a gente precisaria de uma norma para deixar isso bem claro, tá? Então, está no nosso conjunto também para este ano de regulamentar isso. A gente tem vários pedidos de empresa que pedem isso. A Carla até comentou, né? A gente chegou a sinalizar para algumas empresas, se você parcelar, vai para o KNEP. Funcionou, porque ninguém quis parcelar, então acabou sendo um bom instrumento, mas a gente sabe que para algumas condições financeiras a empresa tem que parcelar e a gente precisa avançar nesse debate. Não, tá ótimo. Eu acho que, assim, só para finalizar aqui, eu acho só a última pergunta que a gente tem. E aí, Marcelo, se você puder dar mais algum spoiler relacionado
a perspectiva, né, de evolução do sistema de julgamento antecipado. Se vocês têm alguma coisa aí já planejado, já no pipeline, com relação à mudança da portaria, alteração da portaria, ou criação de algum outro instrumento relacionado ao Instituto. Não, Joia, eu também vou tentar ser objetivo, porque às vezes eu tenho esse negócio que eu falo demais, mas uma das coisas que a gente precisa fazer é revisitar a norma do portal de julgamento antecipado. Principal objetivo que a gente tem aqui, né, de modificação, tornar ele ainda mais atrativo. Uma das coisas que eu acho que foi bom a gente ter lançado com esse nome, num primeiro momento, mas acho que agora a lei que altera a organização dos ministérios, inclusive as competências da CGU, já nos deu uma margem legal um pouco maior, a gente espera que a medida provisória seja aprovada, né, é que ela já faz referência à possibilidade da CGU celebrar termos de compromisso. Então, a nossa ideia é que o julgamento antecipado ele já ganhe uma nova denominação, vá para um termo de compromisso. Eu sei que hoje é um limitador para algumas empresas falar assim, olha, eu vou ser condenado de qualquer forma, então a atratividade disso é muito menor, o que eu concordo, porque, na verdade, né, o que houve ali foi realmente uma admissão, né? Então, uma das perspectivas é que a gente torne ele mais atrativo, inclusive com mudança da nomenclatura, trazendo termo de compromisso. E aí a expectativa é que realmente a gente faça essa normatização agora ouvindo cada vez mais a sociedade, aí, com participação, e então a gente espera que isso seja feito ainda neste primeiro semestre. Legal. Bem, acho que foram as perguntas, né, Carla? Foram perguntas as nossas, a da plateia. Marcelo, como sempre, muito bacana. Eu acho que essa oportunidade de interação, dada algumas lacunas no procedimento, são sempre muito bem-vindas. Porque às vezes a gente, você vai começar um caso novo e tal, e às vezes você tem muita informação da prática de outros casos, mas pessoas que estão entrando agora, como você comentou, em alguns casos, não têm o mesmo grau de visibilidade. Então, eu acho muito bacana essa postura que a CGU sempre adota de dar mais transparência. É um instituto novo, assim como a leniência também foi posta à prova com um caso grande, um caso difícil, né, num contexto mais complexo, mas tem muita evolução ainda. Então, acho que trazer essa experiência prática e ouvir de vocês o interesse em um maior contato também com o setor privado, né, porque nem sempre os interesses são opostos, né? Eu acho que caminhamos juntos para resoluções negociais que sejam transparentes, que se sustentem juridicamente. Então, acho que essa interação é muito válida. Queria só te agradecer por todos os esclarecimentos aqui de hoje. Nada, e agradecer ao Vitor pela ideia, pela organização, pela proposta do evento. Eu que agradeço aí, tá, a janela de oportunidade, faço até um autoconvite aí para outros eventos ou para alguém da equipe, porque realmente, assim, essa forma de interagir mais com a sociedade também depende muito, em grande medida, das organizações como a do IBRAC, né? E, então, assim, num plano de fundo que vocês vão começar a ter mais acesso, aí que a gente vai fazer esse balanço da lei anticorrupção ao longo deste ano, é muito importante para a gente desenvolver novas formas de interação, né, com qualquer outro meio. Então, assim, que não fique só para a parte de responsabilização, mas um ponto que a gente vai ter que também passar para uma reavaliação é da questão de avaliação dos programas de integridade, os pilares, inserção de outras matérias dentro dessa questão da integridade relacionada a ESG. Então, a gente está muito aberto aí a ouvir as propostas, né, é um autoconvite mesmo, convite a gente para os eventos, muito mais para a gente ouvir, às vezes, até do que falar, porque a gente precisa disso aqui mesmo. Então, a gente vai promover os nossos eventos também, mas muitas vezes os eventos que são organizados pela própria organização civil, a gente traz muito mais proveito, né? Quando a gente faz um evento nosso aqui, há uma expectativa que a gente fale muito, né? E a gente fica muito na expectativa de ouvir também, né? Que a gente aprende demais. Então, acho que este ano promete, em termos da gente fazer bastante reflexões sobre a lei de corrupção. Marcelo, então você já está convidado aí, eu e a Carla, a gente tem um tema na caixinha desde o ano passado, que a gente não botou de pé, porque o ano acabou, na verdade, mas a gente vai, então, te procurar para falar sobre um outro tema. E eu queria agradecer a quantidade de elogios que estão vindo aqui no chat, no Q&A, é enorme,
tá? Você realmente trouxe os esclarecimentos, as dúvidas de quem não está na área do dia a dia, ou quem está começando, né? E foi muito, muito rica a conversa, e você fica convidado para todos os eventos do nosso comitê. Vamos falar de ESG em 2023, está no pipeline aqui, a gente já tem muitas ideias aí acontecendo. Eu espero que seja um ano bastante rico mesmo e que a gente possa contar com vocês. Podem contar. Obrigado, Cecília. Obrigado, Vitor. Um abraço para todo mundo aí, gente.